ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, prezado amigo e distinta amiga, que legal podermos estar mais essa noite com vocês, né? É a nossa quinta noite e eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em seu coração, falando à sua vida, que as mensagens proferidas aqui, daqui da igreja de Pirassununga para a sua casa, esteja sendo uma bênção. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Célio Barcelos, eu atuo como pastor aqui em Pirassununga, e atendo as igrejas em Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, nós temos ali Porto Ferreira Central e no bairro Cristo Redentor. E aqui em Pirassununga tem na Zona Norte e na Central de Pirassununga, local de onde nós estamos transmitindo essas lives, essas transmissões aqui. Olha, muito obrigado pela participação de vocês, convide amigos. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, continue chamando amigos, você que está aí, agora, entrou agora aí, está aí, olha, aproveita o chat, aí vai lá no chat, coloca aí o seu pedido de oração, o que você está achando. Você recebeu um link, certamente você clicou e você entrou no grupo de WhatsApp, envie para mais amigos, tá? Ao entrar no grupo de WhatsApp, não saia, fica ali, nós temos a maior oportunidade, vontade de falar com você, tá legal? E está sendo muito bom. Bom, eu quero fazer um desafio para você, é o seguinte, a partir de sexta-feira, nós queremos ter um contato melhor com você. Queremos enviar para você uma pesquisa com, no máximo, 4 perguntas. Não vai ser mais do que isso, pode ficar tranquilo, tá bom? Nós não vamos, vai ser de 2 a 4 perguntas somente. Para a gente ter um melhor relacionamento, a gente se conhecer melhor. E esse questionário, essa pesquisa, você já vai estar concorrendo a um brinde, uma cesta de produtos naturais. Nós temos aí produtos da Superbom e de outras instituições. Vamos fazer uma cesta bonita. E no domingo, nós estaremos aqui sorteando para você. Tá bom? Aquele que ganhar, nós vamos falar o nome. E espero, se for de muito longe do Brasil, nós temos que dar um jeito, fazer como que vai chegar isso, né? Mas você que é daqui dessa região, de Santa Rita do Passa Quatro, ou pega lá em Campinas, ou pega aqui em Pirassununga, ou eu vou levar na sua casa também. Pode ficar tranquilo. Você morando aqui nessa região, Pirassununga, Santa Rita, Porto Ferreira, Descalvado, eu mesmo irei levar a cesta até a sua casa, tá bom? Aí vai ser um prazer poder. Então, olha só na sexta-feira, você vai receber uma pesquisa pelos grupos de WhatsApp, tá legal? De repente a gente vai liberar no chat aqui também. Você preenche, ao você preencher, você vai estar concorrendo a essa cesta maravilhosa. Que Deus abençoe você ricamente. Muito bem, eu quero, neste momento, falar alguns nomes aqui. Nós temos aqui algumas pessoas que têm nos acompanhado, tá legal? Márcia Verona, perdão, Márcia, acabei errando o seu sobrenome. Márcia, que Deus te abençoe ricamente, foi muito legal conversar com você. A Márcia é aqui de Pirassununga, o seu falecido esposo, Antônio Verona, bem conhecido, era um alfaiate aqui na cidade. E, Márcia, que Deus abençoe você, seus filhos, sua vida, que Deus continue cuidando de você e da sua família, tá? Confortando você. Falei também com a Ivanise e a Ivone, mãe e filha. Olha, foi muito legal o bate-papo com vocês, a gente teve a oportunidade de orar ao telefone, muito bom. Deus abençoe ricamente aí. Também falei, na verdade, temos aqui a Alexandre e a Sueli. Não cheguei a ligar para vocês, mas estou mencionando aqui o nome de vocês. Deus abençoe vocês ricamente, esposo e esposa, né? E também nós temos um pedido especial da Ivanilda Martinelli. Ela pede pelo filho. Ivanilda, Deus sabe a sua dor.
Deus sabe o que você está passando, assim como tantas outras mães, né, estão aí sofrendo. Que Deus atenda o seu pedido e nós estamos orando por você, tá bom? E estamos orando por vocês que estão assistindo essa programação. Nós temos orado por vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá legal? E neste momento, nós vamos ouvir uma música, tá? E depois da música, eu quero fazer uma oração. E quero lembrar de vocês, aqui, esse pedido de oração, quero lembrar de vocês, que de uma maneira especial o Senhor abençoe a vida de vocês. O céu ficou silente quando a cruz se ergueu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus. Porque me abandonaste, Cristo então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face ao Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, Foi por isso que choveu. quando o sol se escondeu e tudo escureceu. Quando Cristo se entregou, caíram lágrimas do céu. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pôde suportar. Milhões de anjos choraram, Foi por isso que choveu. milhões de anjos choraram, Foi por isso que choveu. Muito bem. Que legal podermos estarmos de volta. Música linda que falou aí ao nosso coração. Espero que você, em casa, cante louvores. Ouça. Ouvir louvores faz bem para a alma. Alimenta-nos, tá bom? Isso é importante para a nossa vida, para a nossa saúde mental, espiritual. Eu aconselho você sempre a ouvir bons louvores. Bom, o texto da mensagem para essa noite está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. E o título da mensagem é Falhar não significa fracassar. Tá legal? Falhar não significa fracassar. E eu gostaria que você, de certa forma,
prestasse bem atenção na mensagem dessa noite. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração e colocar esses nomes que eu acabei de ler aqui, falar e mencionar para a honra e glória de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar neste momento orando. Eu peço em especial em prol da Márcia Verona. A Márcia aqui de Pirassununga, de uma maneira especial, o Senhor cuide dela, dando a ela cada dia mais a confiança no Senhor e a bênção do céu. Esteja também com a Ivanise e a Ivonete, mãe e filha, aqui nós tivemos a oportunidade de conversar, pediu também por seu filho. Senhor Deus, que de uma maneira especial o Senhor abençoe a vida e a família dessas duas irmãs, dessas duas aqui, mãe e filha. Obrigado, Deus, também pela vida do Alexandre, da Sueli, que o Senhor cuide deste casal, do seu filhinho. E esteja também com a Ivanilda Martinelli, Senhor. Tu sabes a sua luta, a sua dor, que o Senhor venha atender o seu pedido. E neste momento, esse pedido seja estendido a todos os nossos amigos que estão no grupo de WhatsApp. Que eles sejam abençoados, que eles recebam do céu a unção. Todos aqueles que estão agora assistindo esta live, essa transmissão, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, que o Senhor alcance cada coração e atenda os pedidos, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Venha cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Falhar não significa fracassar. Em algum momento você já fracassou na vida? Você, porventura, se lembra da primeira vez que você tentou montar numa bicicleta e pedalar? Certamente você precisou de um auxílio de alguém. Ou talvez tenha caído, se machucado, ralado o joelho, né? Quantas quedas teve para aprender pilotar, né, uma bicicleta, vamos assim dizer. Particularmente, eu conheço uma única pessoa na minha vida, que eu vi até hoje, que pegou uma bicicleta pela primeira vez e saiu pedalando. Meu filho. Quando eu vi aquilo, eu falei, esse garoto é um gênio. É sério. Nós morávamos em Montanha. Montanha foi o nosso primeiro distrito pastoral. Se porventura tiver alguém de Montanha aí, aquela região ali de Ponto Belo, Mucurici, Pinheiros, olha, um abração para vocês. Aí foi a minha escola, né? O meu início no ministério, eu, minha esposa, nosso filho ali. E nós morávamos perto da nossa cidade, que é Conceição da Barra. Então nós de vez em quando íamos na nossa terra lá, visitar os parentes, né? E aí a gente foi. O nosso garoto pegou a bicicleta, assim, do nada, da tia. E quando eu vi, ele estava pedalando a bicicleta. Achei incrível aquilo. Oh, que coisa. Achei fantástico. Sabe, será que estou falando para alguém que tem talentos, alguém que é conhecedor, mas que de repente está desanimado porque fracassou na vida? Ah, por favor, eu gostaria que a mensagem dessa noite falasse ao seu coração. Vamos ler o texto. A Bíblia diz assim para nós, em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Vamos então. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então
Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você passou já por situação semelhante? Sabe, Pedro estava numa angústia de alma muito grande. Mas para começar, eu queria dizer para você que o Evangelho de Lucas tem um tema, e o tema do Evangelho de Lucas é algo fantástico. Eu amo o tema deste Evangelho. O tema do Evangelho de Lucas é o seguinte: Jesus Cristo como universal libertador dos oprimidos pelo pecado e das injustiças do homem. Olha que fantástico. Jesus é aquele que veio para libertar o pecador e libertar aquele que é oprimido pelas injustiças do ser humano. E muitas vezes, dentro de um contexto de fracasso, nós somos injustiçados. Às vezes injustiçamos alguém, nós não temos misericórdia da pessoa. Sabe, nós precisamos, de certa forma, aprendermos de Jesus. Jesus, Ele nos ama, Ele nos perdoa. E aí, será que estou falando para uma pessoa que talvez tenha muito talento e que tenha fracassado, mas acha que o mundo acabou? Será que eu falo para uma professora, excelente professora, um excelente professor, que na sala de aula domina bem ali o assunto, mas que nesse contexto de pandemia, o chamado novo normal, está totalmente perdido diante de uma câmera, não consegue produzir como antes, e de repente se sente um nada? Eu quero dizer uma coisa para você, por favor, não desista. Você é importante para Deus e para os seus alunos, professor ou professora. Sabe, será que eu falo para um jovem ou para uma jovem que tenham fracassado num vestibular ou num concurso público e acha que não tem mais chance? Será que porventura eu estou falando para alguém que tenha pecado, pecou, está com a consciência terrível e acha que não tem mais solução para a sua vida? Amigo, amiga, eu acabei de ler uma história do apóstolo Pedro, São Pedro, gigante do Evangelho, o homem bruto, pescador, que Jesus chamou lá da pesca e levou para o Evangelho. Ele fez uma coisa terrível, ele negou Jesus. E Pedro estava se sentindo perdido. Pedro estava numa condição de pecador, porque ele era presunçoso, falou que jamais negaria Jesus, e nega Cristo por 3 vezes. Amigo, amiga, compreenda isso. Se houve solução para Pedro, há solução para você, que porventura acha que o mundo acabou e não tem mais jeito. Você se sente um fracassado, uma fracassada. De repente você foi despedido do emprego, e aí você acha que não tem qualificação, e nisso aí isso te trouxe um entristecimento grande. Por favor, há oportunidade para você também. Não desista, não permita que as pessoas agora tirem de você o seu valor. Porque quando Jesus olhou para Pedro, Ele não olhou para Pedro pelo erro de Pedro, mas o valor que Pedro agregava. Sabe, Pedro era um pecador, como eu e você, negou a Jesus, mas foi perdoado por Jesus. E isso é fantástico. Sabe, Jesus ele foi traído por Judas e também por Pedro, 2 discípulos. Olha que situação. Na hora da morte, na hora que ele mais precisava, Pedro o abandonou. Sabe, Pedro mudou até a sua linguagem. O sotaque de Pedro mudou. Pedro amaldiçoou Jesus. Ele até mesmo jurou que não conhecia Cristo. Olha que coisa terrível. Sabe, eu só quero dizer uma coisa para você. Não adianta o cristão tentar mudar o sotaque. Sabe por quê? Porque uma vez que ele se tornou cristão, a linguagem do Evangelho o alcança. E se a linguagem do Evangelho o alcançou, ele pode tentar falar gíria do pecado, que alguém vai falar assim, esse camarada é um cristão. Será que estou falando para alguém que está afastado da igreja, que abandonou Jesus, e agora está numa nova linguagem, num novo patamar de vida, achando que é o tal? Eu quero dizer uma coisa para você. Você sem Cristo não é nada. Você precisa compreender o que Jesus Cristo fez por você. Jesus deu a vida por você. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ah, amigo, amiga, por favor, permita Jesus Cristo continuar cuidando de você. Sabe,
A linguagem do Evangelho é uma linguagem diferente, porque o Evangelho pega o indivíduo na sarjeta. Às vezes o indivíduo está no meio das drogas, tá bom? No meio da lama, e de repente ele percebe o seguinte, que Cristo pode mudar a sua vida, Jesus como única solução. E neste exato momento, eu quero convidar você para assistir a um vídeo, a um testemunho muito bonito de um casal que outrora estava no mundo do pecado, na lama, na sarjeta, e preste bem atenção no que Cristo Jesus fez na vida deste casal. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, eu vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá um curso profissionalizante, certificado, CNPJ da firma, e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar.
É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Fantástico testemunho, né? Como que Deus é maravilhoso. E o mais interessante é que o casal montou uma clínica de recuperação de drogados. E não só de drogados, né? Cuida de idosos, velhinhos que são abandonados pelos filhos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Será que eu estou falando para alguém que maltrata o seu pai, a sua mãe, o seu avô? Sabe, eles estão velhinhos hoje, mas amanhã quem ficará velho é você. Cuide bem, trate bem, respeite os idosos, os nossos genitores. Eles são assim, eles precisam de um carinho especial da nossa parte. Isso é muito importante. Parabéns à atitude desse casal. Olha só o que o Evangelho faz. O Evangelho causa transformação. As pessoas criticam o Evangelho, as pessoas criticam o cristão, mas o cristão ele é capaz de se abdicar, ou seja, ir fazer em benefício do próximo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico o que Cristo faz na vida das pessoas. Sabe, algumas pessoas que fracassaram na vida, e talvez você conheça, Albert Einstein. Einstein foi declarado um fracasso em matemática, mas olha quem é Einstein hoje, né? A história de Einstein. Existe uma figura importante no mundo chamado Winston Churchill. Foi a grande mente ali da Segunda Guerra Mundial. Sabe, Churchill foi declarado como um fracasso na escola, né? E foi considerado aí um dos grandes estadistas do mundo. E uma outra pessoa que eu gostaria de mencionar é Ben Carson. Benjamin Salomon Carson, bem conhecido. Dr. Ben Carson foi considerado o maior neurocirurgião do mundo. Hoje ele já está aposentado. Mas até a 5ª série, Ben Carson era o pior aluno da escola. Sabe? Ele passou a ler, passou a acreditar. A mãe dele começou a acreditar nele. A mãe dele falou que ele podia ser muito melhor do que o que ele era. E ela cortou um monte de coisa na vida dele. Por exemplo, ele assistia muito televisão, ele ficava muito com o celular na mão, passava horas em Facebook, passava horas em Instagram, horas em Twitter. O teu tempo estava só em notícias, em fofocas, e ele estava perdendo tempo, aquilo estava minando as suas energias, e ele perdia essa oportunidade. Será que eu falo para alguém que está minando a sua inteligência por causa dessas coisas? Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. A mãe dele fez um desafio e falou o seguinte: a partir de hoje você vai ler 2 livros por semana. E a vida dele mudou. A princípio talvez foi um peso, mas ele começou a se interessar por alguns assuntos. E Ben Carson se tornou o maior neurocirurgião do mundo. Amigos, que fantástica história. O fracasso não é fatal se nós reconhecermos que todos falham. Todos falham, você, eu, todos nós falhamos. Pedro falhou, o grande Pedro falhou. Sabe, ninguém é perfeito e todo mundo falha. Mas eu estou falando para um jovem nesta noite que de repente tem desobedecido ao pai, à mãe e simplesmente seguido aos conselhos dos seus amigos. Amigos que têm talvez conduzido você para o mundo das drogas, o mundo da perdição. Por favor, abandone esse caminho. Ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho da sua mãe. As drogas mostram para onde o indivíduo vai. Quantas pessoas morrem, quantas pessoas perdem a vida por causa disso. O nome já diz droga, você não precisa disso. Você precisa de vida, de coisas importantes, saudáveis. Por favor, se eu estou falando para um jovem ou para uma jovem que fuma maconha, cheira cocaína, usa qualquer tipo de drogas, por favor, isso não faz bem e você não precisa disso para ser um ser humano. Deus te fez dotado de sabedoria. Deus te fez para vencer, ser um vencedor, alguém saudável. Deus te deu um cérebro fantástico. Você não precisa de entorpecentes. O que você precisa é de dormir cedo, é descansar a sua mente, é descansar o seu corpo, é cuidar, ter atividade física, cuidar da sua alimentação, ter confiança em Deus, uma mente positiva. O que você precisa é se envolver com atividades físicas, sabe?
Deus quer o melhor para você, jovem. Se de repente eu estou falando para você que está se sentindo fracassado, avalie onde você precisa melhorar, onde você precisa buscar ajuda. Sabe, ninguém é perfeito e todo mundo falha. Procure enfrentar a derrota. Se porventura alguém falhou, só estou falando para alguém que falhou aqui. Isso não faz de você um fracassado. Há mais pessoas que desistem do que aquelas que fracassam. Seja você um vencedor. Em Cristo Jesus você pode ser muito mais do que vencedor. É muito mais. Em Jesus Cristo há vitória. Pedro negou a Jesus 3 vezes. O problema de Pedro foi não levar a sério as advertências de Jesus. Ele não vigiou, nem orou. Será que eu estou falando para alguém aqui que não está orando, não está vigiando? Será que eu estou falando para alguém aqui que está levando a sua vida simplesmente assim, sem orar, sem se preocupar, e acha que isso está tudo bem? Pedro achou que estava tudo bem e se machucou, tá? Ele se distanciou de Jesus. E quando Pedro se distanciou de Jesus, ele passou a seguir a Jesus de longe. E quando a gente passa a seguir a Jesus de longe, a gente fica com vergonha de Jesus, a gente fica com medo, a gente não tem coragem. Sabe, Pedro ficou junto ao fogo, de longe observando Jesus sendo chicoteado. E sabe para onde Pedro foi? Pedro se assentou próximo de uma fogueira com os oficiais romanos. Ou seja, Pedro foi sentar no terreno do inimigo. Será que estou falando para alguém que em algum momento sentou no terreno do inimigo? Sabe, nós temos que estar perto de Deus para a gente não ir para o terreno do inimigo, porque no terreno do inimigo é perigosíssimo. Deus, Ele protege cada um de nós. É claro que Ele nos dá liberdade para irmos aonde a gente quiser, mas quando a gente vai para esses determinados lugares, isso traz um prejuízo enorme. Por favor, só estou falando para você que está distante de Deus, está olhando Jesus de longe, está indo para lugares que não deve, está desobedecendo ao Senhor. Saia deste ambiente escuro quanto antes. Jesus te ama e te perdoa, assim como Ele perdoou a Pedro. Ele estende a mão para você, agarre as mãos de Jesus e venha. Se você está aí na lama, nas drogas, em meio à prostituição, saia desse lugar. Se você está em meio a essas coisas ruins, saia desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abandone essa vida má e volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Sabe, querido, cada um de nós, em algum momento, falhará com Jesus. O problema de Pedro é que ele era arrogante. Ele achou que ele era leal. E o problema é que muitos de nós também acham que somos leais. E aí a gente arrota uma santidade, né, uma certeza muito grande. E a gente tem que ter um certo cuidado. Nós temos que ter confiança e convicção. Mas nós não podemos ser presunçosos na fé. A gente tem que ter cuidado com isso. Sabe, o fracasso não é fatal se lembrarmos que o perdão de Deus não depende do sucesso. Não depende do sucesso. Pedro olhou para Jesus e teve vergonha. Você em algum momento olhou para Jesus e teve vergonha? Será que eu falo para alguém que está envergonhado? Está envergonhado, não quer ir para Jesus, não quer orar, tem vergonha de ir para a igreja, tem vergonha de buscar ao Senhor. Pedro teve vergonha. Pedro saiu desesperado, disposto a abandonar Jesus. Sabe o que é interessante aqui? É que quando Pedro, na última vez que ele negou Jesus ali, ele saiu em desespero. E ele saiu tão desesperado que ele falou o seguinte: eu não quero mais saber de estar no ministério. Pedro abandonou o ministério. E sabe o que Pedro fez? Pedro foi pescar. Ele voltou para a vida de pescador. Nada contra a quem pesca. Até porque eu sou de uma cidade litorânea. Sou de um lugar fantástico. Sou de um lugar chamado Itaúnas. Lá é pesca artesanal. O pessoal pesca, vai de canoa até hoje no mar buscar os peixes. E na sede do município, Conceição da Barra, já é mais os barcos, né? Então eu sou de um lugar de pesca, peixe.
e todo o trabalho é digno, o trabalho de um pescador, muito mais ainda. Mas aí Pedro, sabe o que ele faz? Ele abandona o ministério, ele não estava certo. Não que estava errado a pesca, mas Jesus o chamou de lá para pescar pessoas, para levar o evangelho. E o interessante é que Pedro, ao sair, ele leva mais pessoas junto para pescar. Ele falou, vou pescar, e foi mais gente pescar com ele. Ele abandona Jesus. Só que Jesus, depois da ressurreição, sabe o que acontece? Jesus aparece lá na praia, onde Pedro estava pescando, né? E ali Pedro tem um verdadeiro encontro com Jesus, se arrepende dos seus pecados. Pedro era tão orgulhoso, quando ele descobriu que era Jesus, ele pula do barco e vai nadando até a praia. Mas ele chega perto de Jesus e não fala nada. Ele ficou em silêncio. Sempre é Jesus Cristo que dá o primeiro passo. Já parou para pensar? Jesus é quem puxou a conversa e quem ofereceu perdão para Pedro. Se dependesse de Pedro, ele teria ficado em silêncio, carrancudo, como muitas pessoas fazem. Talvez eu esteja falando para um Pedro, sentado aí no seu sofá, no seu carro, que tem um coração endurecido. Talvez eu esteja falando aí com uma pessoa com coração que não aceita, resiste. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quebrante o seu coração. Permita Jesus quebrar o seu coração, assim como ele fez com o coração de Pedro. Sabe, será que você está passando por um fracasso em sua vida a ponto de abandonar Jesus? Será que você fracassou em suas finanças e foi à falência? Será que eu falo para alguém agora que tinha uma empresa, um comércio e está falido? Será que você achou que tinha dinheiro suficiente para gastar à toa e não fez reservas para um momento difícil como esse agora, dessa pandemia? Será que eu falo para alguém que gastava dinheiro, achava que dinheiro dava em árvores e hoje está passando dificuldade porque não tem uma reserva? Porque a situação chegou e está apertado e você agora se vê as contas vencendo, sem o dinheiro para o leite do seu filho, quem sabe para o feijão, para o arroz. E aí você está vendo a situação ficar apertada e começa a te bater um desespero. O que eu vou fazer? O que eu faço? Só te falo uma coisa, não faça besteira, porque você tem pessoas que dependem de você. Não tome uma decisão drástica contra você, porque você vai piorar mais a situação. Você tem sua esposa, você tem seus filhos, e você precisa amá-los. Vai pegar uma enxada, vai fazer o que for possível no momento oportuno, mas vai. Se tiver que pedir, peça, mas não tome decisão precipitada. Mas aprenda uma lição, daqui para frente. Organize a sua vida financeira, conjugal. De repente estou falando para alguém que está brigando, dificuldades no lar, problemas com os filhos, situação difícil. Quantos matrimônios se desfizeram nessa pandemia? Por favor, será que estou falando para alguém que está à beira do divórcio, querendo se separar, com o coração endurecido? Olha, em nome de Jesus, pare com isso, vá para o joelho, se arrependa, resolva os seus problemas, volte-se para Cristo, volte-se para o seu cônjuge, salve o seu lar, salve a sua família. Sabe, qualquer que seja o tipo de fracasso, Jesus é a única solução. E nesse momento nós vamos ouvir uma música. Que Jesus seja a solução ao seu coração. No escuro, cego andei, pecador sem direção, mas um dia encontrei luz e salvação. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou.
mais culpa, não mais dor, salvo por amor. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. Livre sou. Fui perdido, mas mudei. Meu caminho eu achei. Não há mais condenação. Salvo estou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. É o poder que vem da cruz, livre agora sou. Livre agora, eu sei que sou. Que linda música. Que linda música. Que Deus seja louvado, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Sabe, falhar não significa fracassar, é o título da nossa mensagem. Se você porventura tenha falhado, não desista da vida, não desista do Evangelho. As pessoas falham, mas Jesus, ele alcança as pessoas e as resgata do mundo mal. Quando eu fui pastor na Grande Vitória, eu conheci uma pessoa chamada Norma. A Norma é uma pessoa fantástica. Vou falar o testemunho dela porque ela abriu esse testemunho uma vez, e público, e pela amizade que a gente tem essa autorização para falar. A Norma estava vivendo nas ruas. A Norma vivia ali nas ruas da Grande Vitória, em meio à sujeira, em meio à prostituição, em meio às coisas ruins. A Norma era usuária de crack. E vocês sabem que uma pessoa que usa crack é algo assim, é uma dependência terrível. Dizem que o crack é pior do que a cocaína. Você, porventura, que está assistindo, talvez tenha utilizado ou faça uso disso, sabe? E, por favor, busque forças em Deus para sair disso. Busque ajudas numa clínica. Busque saia fora disso o quanto antes. A Norma foi alcançada pelo poder do Evangelho. Interessante que a Norma começou a frequentar a igreja lá em Carapina. E ali foi uma bênção. O batismo da Norma foi bonito. Ela se envolveu logo com o Clube Desbravador. Lá nós desenvolvemos um projeto de atender os moradores de rua. Fizemos um projeto interessante na Grande Vitória lá, e ela sempre nos ajudando. Mas a Norma permaneceu firme. Um dia a Norma teve uma crise de abstinência, eu lembro, na igreja. Foi uma coisa horrível ver aquilo lá. A gente se ajoelhou, a gente orou, e a Norma permanece firme na esperança. A Norma, ela falhou, mas isso não quer dizer que ela fracassou. Ao ela aceitar Jesus, ao ela ir para os braços de Jesus, isso quer dizer que ela foi uma vitoriosa, e ela é uma vitoriosa.
Será que eu falo para uma Norma neste momento, nesta noite? Será que eu falo para Maria? Será que eu falo para a Joana, uma Juliana, uma Benedita, o Antônio, o Marcos Paulo? Será que eu falo para você que de repente se viciou em alguma droga? Ou você que foi para um ambiente totalmente fora da palavra? Você tem errado com alguém e você se distanciou de Jesus? Por favor, eu quero dizer uma coisa para você, a esperança para a sua vida. Se renda a Jesus Cristo. Permaneça assistindo essas noites aqui. Vá para a palavra, vá para o joelho. Não desista. Jesus te ama. Ele quer o melhor para você. Oh, amigo, se Jesus salvou a Pedro, se Jesus perdoou a Pedro que o negou, imagine você. Ele quer te salvar, Ele quer solucionar o seu problema. Não se sinta um fracassado, achando que não tem mais solução. Pelo contrário, em Jesus, a solução. Não gostaria você de entregar a sua vida a Jesus? Eu gostaria que você entregasse a sua vida a Cristo. Estou falando para você que está com a vida arruinada, está com a vida acabada. Entrega a sua vida a Jesus. E a você que está aí assistindo, está forte, permaneça em Cristo, permaneça na palavra, não desista, mas não seja arrogante como Pedro, porque Pedro era um discípulo, estava perto de Jesus e achava que era o tal, mas negou a Jesus. E ai de Pedro, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós, ai de mim, ai de você, se não fosse a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, que de uma maneira especial o Senhor derrame as bênçãos sobre cada um nesta noite. Abençoe o amigo que está aí no seu sofá, esteja no seu carro. Quem sabe estou falando para alguém que está num ônibus, num metrô lotado. Pai, tenha misericórdia. Quem sabe alguém que esteja num aeroporto ou em qualquer lugar que tenha um celular, uma internet, ele esteja assistindo essa mensagem. Fale o resgate, meu Deus, das trevas para a luz. Ó Espírito Santo, trabalhe nesses corações. Neste momento eu peço uma bênção especial a todos que estão participando desta semana, todas as noites, ligando o aparelho de celular, seja aí no YouTube, no Facebook, no Instagram da igreja, para, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, que nesta Semana Santa, todos sejam renovados em Cristo Jesus. Muito obrigado pela graça, pelo poder, pela salvação, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que a graça de Jesus esteja contigo, com a sua família. Muito obrigado por sua audiência. Esteja conosco amanhã à noite. Não perca, esteja conosco. Não saia do grupo de WhatsApp. E coloca aí no chat, coloca aí o seu pedido de oração. Se você de repente quiser mandar um e-mail, tempo de oportunidade 7@gmail.com. Pode mandar que eu mesmo atendo ali você. Que Deus te abençoe, tá?